E aqui no estúdio, nosso convidado especial é o poeta e ensaísta Antônio Cícero, por favor. Que alegria ter aqui. Um prazer. Por favor, à vontade. Eu já vou começar aqui nossa conversa por isso, ciclo internacional de palestras que vai reunir pensadores em torno da poesia. Você é o diretor e o curador disso. Quero saber o que vai acontecer. Imagina o trabalho que deve ter dado por De fato, dá um bocado de trabalho. Não, eu tenho observado que existe um certo preconceito, uma certa ideia em relação à poesia hoje em dia, no sentido de que ela não seria compatível com as novas tecnologias, de que, na verdade, o mundo acelerado em que nós vivemos torna a poesia algo obsoleto. Teria mudado a linguagem, a forma de pensar, seria isso? Seria mais interessante. Outras formas de arte são exigidas pela velocidade do nosso tempo. Essa é a ideia que se tinha. Eu, na verdade, não penso assim. Entende? Eu acho que o que ocorre realmente é que nós vivemos num mundo em que essa tecnologia de informação, os computadores, os laptops, os tablets, os telefones celulares, etc., que têm o sentido de acelerar muito certos processos, não é? Que antes levavam mais tempo. Escrever carta antigamente, etc. Mas, na realidade, o que ocorre é que a verdade é que isso deveria significar que nós tivéssemos muito tempo livre. Quer dizer, nós faríamos as coisas mais rapidamente, de modo que teríamos um tempo livre. Velha armadilha, que os computadores vão trabalhar por nós e nós teremos tempo para viver a vida. Né? E, no fundo, não é isso que ocorre. Não, ao contrário, nunca a gente teve tão pouco tempo livre quanto hoje. Quase todo o próprio tempo livre que a gente pensa ter, na verdade, está sendo também, em grande parte, a pessoa está, por exemplo, num restaurante e, de repente, está no telefone celular trabalhando. Então, na realidade, o fato é o seguinte: a poesia, de fato, em relação às outras artes, é mais exigente. Quer dizer, num certo sentido. Por exemplo, a gente pode apreciar uma pintura meio en passant. Você olha, acha aquilo bonito, não precisa mergulhar nela. É possível, se mergulhar é melhor. Mas não é preciso mergulhar numa pintura de Rembrandt mesmo para você achar bonito e ficar ali fazendo outras coisas. Você pode ouvir uma música até de Beethoven, uma música erudita ou música popular e estar trabalhando, não tem problema. Dirigindo, ou por aí vai. Exatamente, dirigindo, etc. E assim, uma arquitetura, um prédio bonito, você aprecia. Mas um poema, se um poema não for lido como é necessário ler, o poema é simplesmente uma bobagem, entende? É preciso, a poesia realmente exige isso, que você mergulhe nela. Então é por isso que ela é considerada como incompatível com esses tempos em que a gente não tem tempo para nada. Como é que a gente vai perder tempo, entendeu? Esbanjar tempo lendo um poema. Mas me parece que exatamente isso é que torna a poesia importante nos nossos dias, entende? Quer dizer, esse diferencial. Eu acho que a gente é necessário, na verdade, reagir contra essa ideia de que não se tem tempo livre. É necessário se ter um certo tempo livre, e a leitura da poesia proporciona exatamente isso. Porque nela você mergulha sem nenhuma, digamos assim, nenhuma finalidade ulterior. Quer dizer, é um momento em que o seu tempo é dedicado totalmente, é imanente àquilo que você está fazendo. A poesia, o poema, é um objeto que nós pensamos que não serve para nada, mas justamente nesse sentido é que ele é interessante, porque ele não serve para nada, quer dizer, é um fim em si. Não é verdade? Essa linha de raciocínio é absolutamente brilhante. Obrigado. Essa, quer dizer, eu penso que exatamente nesse momento em que a gente se sente tão, de certa maneira, tão controlado por todos os meios que, na verdade, nós deveríamos controlar, não é? Nós vivemos numa espécie de cadeia, de linha de montagem quase, não é? Tudo que nós fazemos tem um outro sentido, serve para tal coisa, etc. Nós mesmos somos instrumentais, um mundo totalmente instrumentalizado, é bom que haja alguma coisa que seja absolutamente não instrumentalizável, entendeu? Perfeito, genial. Liane, vamos mudar um pouquinho de assunto. Sua pergunta aqui para o Antônio Cícero. Antônio Cícero, você sabe que eu vim para cá pensando, que pergunta difícil.
difícil essa. É super difícil, sabe por quê? Porque, antes de tudo, eu acho super difícil escrever poesia. Eu virei jornalista porque eu adoro ler, adoro escrever, sempre gostei de escrever contos, acabei de publicar livro e nunca fui capaz de escrever uma poesia. O que é poesia? O que transforma? Um texto deixa de ser um texto comum e se transforma numa poesia. Qual é esse pulo do gato? Me ensina. Bem, eu acho que não é uma coisa fácil de se responder, tanto que nunca ninguém respondeu de maneira totalmente satisfatória, né? Eu acho que, na realidade, o diferencial que torna diferente é que a poesia pretende ser um texto, o texto poético pretende ser um texto exatamente que mereça existir por si. Entendeu? Que, na verdade, evidentemente que ele pode falar de muitos outros assuntos, de muitas coisas, de tudo que existe no mundo. Praticamente qualquer assunto pode ser usado para um poeta. Mas, na verdade, o que faz um texto, por exemplo, de Brecht, que era um texto, na época ele era comunista e até stalinista, e, no entanto, hoje continua sendo a poesia dele extraordinariamente apreciada, não tem nada a ver com aquelas ideias que ele tinha. Nós hoje não compartilhamos, a maior parte das pessoas, pelo menos, daquelas ideias, e, no entanto, continuamos a achar uma beleza aquele texto. Ele tem que valer por si. Agora, por que um texto vale por si? Na verdade, porque ele é capaz de fazer uma tal associação, de mobilizar de tal maneira as nossas faculdades, melhor dizendo, né, que, de certa maneira, nós acabamos pensando, por exemplo, com a imaginação, com o sentimento. Quer dizer, as nossas faculdades todas interagem, jogam umas com as outras, não é? A partir de um texto poético. Não se trata de um texto conceitual, portanto, em que se separa o que está sendo dito da maneira pela qual é dito. Não é? Na verdade, no texto poético, o que é dito e a maneira pela qual aquilo está sendo dito são uma coisa só. Eu penso que é isso. E o fato de que aquilo realmente mereça existir, quer dizer, seja uma coisa extraordinariamente bem realizada, essa reunião do sentido e da forma, da matéria, não é da matéria com a qual é feita, que é a linguagem, no caso da poesia, né? Da matéria e do espírito, de certa maneira, essa confluência, eu ia dizer quase uma confusão das duas coisas, na verdade, não é? Que dá a especificidade do texto poético, mas ele merece existir por realizar isso extraordinariamente bem. Né? Eliane, você não achou que você ia voltar para casa com uma fórmula simples debaixo do braço, né? A resposta não é simples, mas está aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, Jorge Pontual comenta a queda nas bolsas americanas pela 6ª semana seguida. E a gente continua a nossa conversa com o nosso convidado, o poeta e ensaísta Antônio Cícero. Acho que nada nos resta senão ouvir a sua pergunta para o Antônio Cícero, Pontual. Boa noite. Antônio Cícero, eu gostei muito de um texto seu que eu li no seu site, um ensaio intitulado O Trânsito no Brasil. Porque, olha, eu, depois de 15 anos nos Estados Unidos, me acostumei com coisas básicas, normas básicas, como parar no sinal amarelo. Exato. E dar preferência aos pedestres. E quando eu vou ao Brasil, eu estive no Brasil recentemente, o que acontece? Eu fui parar no sinal amarelo, um ônibus bateu atrás de mim, porque, imagina, eu parar no sinal amarelo. Eu dou preferência aos pedestres, aí todo mundo me xinga, corro o risco de bater atrás do meu carro. E você, no seu texto, diz que não só a gente deve se insurgir contra isso, como é possível isso mudar, e seria um caminho para um reforço da cidadania, para um respeito geral às leis, enfim, uma coisa importante para a nossa democracia. Eu acho isso, exatamente. Então, e eu também deixei de dirigir, porque me irritava tanto essa coisa de que as pessoas simplesmente violam as regras mais elementares, e acontece que as regras de trânsito, ao contrário, por exemplo, de outras leis,
Outras leis podem ser acusadas de favorecer a determinada classe social, ou de, enfim, servirem para manter o sistema capitalista. Você pode fazer milhões de especulações sobre o sentido das leis. Mas as de trânsito são absolutamente racionais. Elas funcionam, elas existem para que todos possam se movimentar da melhor maneira possível. Tudo funcionaria tão melhor se as pessoas fizessem isso. E isso não é feito no Brasil. Eu acho isso um cúmulo, na verdade, de falta de civilidade, realmente, entendeu? E agora eu tenho notado uma outra coisa, aproveitar para fazer uma observação que eu tenho notado. Tem acontecido uma coisa muito chata, porque eu tenho observado que as pessoas, há muitas bicicletas agora trafegando pelas calçadas. Exatamente porque os automóveis não respeitam as bicicletas passaram a trafegar no Rio de Janeiro pela calçada. É uma coisa perigosíssima. Um amigo meu foi acidentado dessa maneira. Acho que devia haver um controle disso maior, não é? Que não é permissível uma coisa dessa. Botar ordem agora, dá até para entender o ciclista, que se ele for no meio da rua, ele está perdido também, né? Quer dizer, até isso é um problema, né? É preciso realmente... seria uma solução interessante. Seria muito interessante, mas criou-se um outro problema, porque o pedestre está ameaçado agora de todos os modos. É verdade. E durma-se com um barulho desse. Né? Beth, eu sei que você não vai querer ficar fora dessa conversa e sei que você tem uma pergunta para o Antônio Cícero. Eu queria aproveitar, Antônio, essa linguagem, né, cinematográfica que a gente está falando tanto, mostrando aqui, né? E você falou, respondendo a difícil pergunta da Eliane, que poesia não é só o que é dito, mas também a forma como esse texto é dito. Você também ajuda nas composições, é parceiro em várias músicas, né, populares, enfim. Talvez essa arte, a música, seja a que mais combine com a poesia, né? Talvez, eu aqui filosofando. Enfim, eu quero saber do cinema. Por que o cinema é poético? Por que os artistas dizem isso? Bom, eu acho que, de fato, há dois sentidos que você pode dar para a palavra poesia. Um sentido muito amplo, de fato, o poético ser justamente aquilo que, como eu dizia, mobiliza as nossas faculdades e faz com que elas joguem entre si. E isso nos dá um grande prazer. Por exemplo, mobiliza a nossa inteligência, por um lado, mas também a imaginação. Faz com que tudo combine de uma maneira que nos dá um grande prazer. Entende? Nós não sabemos mais, estamos pensando com uma cor, com uma forma, com o som das palavras, com as próprias palavras, com o significado. Tudo isso se combina de uma maneira que a gente chama de estética, porque tem a ver com... é uma totalidade, na verdade, não é? E eu penso que o cinema tem muito isso. Há muitos filmes extremamente poéticos, em particular determinadas cenas de filmes, né? Você tem poesias suas gravadas num CD. Seria uma forma de proteger a sua arte, de fazer com que ela seja lida da maneira com que ela foi concebida? Não, na verdade, olha, talvez eu acho que a melhor forma de apreciar a poesia escrita é ler, na verdade, cada um individualmente. Agora, aquilo é uma interpretação que eu dou para a minha poesia, mas nem sempre o próprio autor é o melhor intérprete, na verdade. Isso é uma coisa curiosa, né? Mas você produz aquilo ali, é um objeto que você fez, e às vezes outras pessoas interpretam de outras maneiras e até dão interpretações, às vezes, que a gente nem totalmente percebia, entende? Que, na verdade, aquilo é um produto de muitas coisas, é um produto do consciente, mas também do inconsciente, é também do acaso, tudo entra em jogo quando se faz uma obra de arte. De modo que muitas outras pessoas podem interpretar, às vezes, até, digamos assim, parafrasear o que é imparafraseável, porque, na verdade, não se pode realmente parafrasear uma obra de arte, mas de maneira melhor até do que o próprio poeta. Ele é humilde ainda. Antônio Cícero, muito obrigado pela participação aqui no Globo News em Pauta, sempre um prazer.